Olá, caríssimos amigos. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022. O evangelho de hoje trata da Anunciação, a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria. Há algum tempo atrás, eu fazia, antes do nosso perfil ser uma editora, ele era um perfil que eu tratava sobre temas da Suma Teológica, de outros textos de Santo Tomás. Todavia, hoje, eu gostaria de retomar a Suma Teológica, mais precisamente na questão 30, em 4 artigos dessa questão da Suma Teológica, a qual a questão 30 da tercia pars, isto é, a terceira parte da Suma Teológica, nos fala sobre a anunciação da Virgem Maria, isto é, sobre o Evangelho de hoje, a qual Santo Tomás comenta diversos artigos e diversas querelas, digamos assim. Querelas por quê? Porque é uma questão disputada aqui na Suma Teológica. Então, aqui ele discute 4 artigos dentro desta questão que se chama da Anunciação da Santa Virgem. Eu vou ler alguns trechos para vocês, para comentarmos posteriormente. Em primeiro lugar, no artigo 1º, Santo Tomás, acerca da anunciação do anjo à Santa Virgem ou à Virgem Maria, ele pergunta se era necessário que fosse anunciado à Virgem o que nela haveria de cumprir-se. O que é interessante aqui, por quê? Porque já na solução Santo Tomás já nos diz, primeiro, da união do Filho de Deus com a Virgem, para que antes da sua carne concebê-lo, a sua alma tivesse disto conhecimento. É o que diz aqui também Santo Agostinho, citado por Santo Tomás de Aquino. Maria foi mais feliz percebendo a fidelidade de Cristo do que concebendo-o na carne. E depois, Santo Agostinho ainda acrescenta, a proximidade de seu filho em nada teria sido útil a Maria se não tivesse com maior felicidade trazido a Cristo em seu coração do que em sua carne. Então veja a sabedoria de Santo Tomás. A Virgem Maria foi mais feliz tendo a Cristo em seu coração, porque Cristo é Deus, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, do que somente sendo a mãe do Salvador, digamos assim, na parte carnal, obviamente, é o que diz Santo Tomás, citando a Santo Agostinho. Adiante, Santo Tomás falando se a anunciação deveria ter sido feita por um anjo, não é? Que é o cerne do evangelho de hoje, onde chega Gabriel, ave cheia de graça, gratia plena, em latim. Santo Tomás vai nos dizer que há uma conveniência muito grande aqui. Por quê? Porque deveria ser a anunciação do mistério do Verbo encarnado ser dado por um anjo. E diz, citando a São Beda, o Venerável, convinha a restauração da humanidade que um anjo fosse enviado por Deus, pois a causa primeira da perdição da humanidade foi o diabo. Assim como o demônio, em forma de serpente, anuncia a Eva o pecado, olha, tereis a ciência de Deus, terás a ciência do bem e do mal, assim mesmo o anjo, que na verdade não é um anjo caído, mas um anjo que está cara a cara com Deus, como o anjo Gabriel, um anjo enviado, anjo quer dizer isso, enviado por Deus, deveria ter sido feito por ele. E aí diz São Jerônimo, foi bem o anjo ter sido enviado à Virgem, pois a Virgem é cognata da natureza angélica. Como assim cognata da natureza angélica? Os anjos não têm corpos. Isso já está na metafísica de Santo Tomás de Aquino. Um anjo não possui matéria em sua forma, em sua composição. Ele não é um composto como nós. Certo? E aí, por isso, arremata o próprio Jerônimo, citado por Santo Tomás de Aquino aqui.
Foi bom o anjo ter sido enviado à virgem, pois a virgindade é cognata da natureza angélica. Pois, na verdade, viver na carne, como se esta não existisse, não é vida eterna, senão vida celeste. No artigo 3º, Santo Tomás vai se perguntar se o anjo anunciante deveria aparecer à virgem de forma corpórea. Uma coisa muito interessante, sempre que um anjo aparece para alguém, para um ser humano, nós temos geralmente pinturas de anjos muito belos, muito formosos, gordinhos, fofinhos, e coisas que tais. Todavia, se lês tu a Sagrada Escritura, verás que todos eles morrem de medo dessas criaturas espirituais, certo? Por isso, o anjo Gabriel, até para a própria Virgem Maria, não tenhas medo, é o que diz o Evangelho de hoje. Por isso, claro, o anjo não tem, ele não tem matéria, né? Exatamente o que falava aqui no artigo anterior, que, claro, se ele é só espírito, ele é só inteligência, obviamente, ele não perde a virgindade, ele não perde a castidade, ele mantém intacto aí esta virtude, certo, da castidade. Era conveniente a dignidade da Mãe de Deus, que havia de receber o Filho de Deus, não somente na sua alma, mas também corporalmente, no seu ventre. Por isso, não somente a sua alma, mas também os sentidos do corpo deveriam ser favorecidos pela visão angélica. Não se pode enxergar o que não tem matéria, né? Não precisa ser um Platão para descobrir uma coisa dessas, não é? Então, por isso era conveniente que a anunciação fosse feita conhecida pela Virgem Maria, não só pela alma, mas também pelos sentidos, pelo corpo, certo? Por fim, Santo Tomás, no artigo 4º, vai se perguntar se a anunciação se cumpriu em sua perfeita ordem. Bom, sabemos que tudo que é proveniente de Deus é ordenado, como diz o apóstolo, e Santo Tomás repete aqui no 7º ponto. Na solução, Santo Tomás diz: o anjo tinha tríplice desígnio em relação à Virgem. Não daremos todos aqui, daremos só um pedacinho, porque se fôssemos dar toda a resposta, e para onde vai Santo Tomás raciocinando aqui, passaríamos até o Natal. Desculpe o trocadilho, mas o doutor Angélico prossegue aqui no artigo 4º, falando: pois o anjo tinha tríplice desígnio em relação à Virgem. Em primeiro lugar, tornar-lhe o coração atento à consideração de tão grande acontecimento. Esse é um dos motivos que a ordem perfeita da anunciação se deu entre o anjo Gabriel e a Virgem Maria. Depois, Santo Tomás cita Orígenes, que vai dizer que se a Virgem, que conhecia a lei judaica, soubesse que tinha uma saudação semelhante, tivesse algum dia sido feita a alguém, não teria ficado amedrontado do seu caráter estranho? Então veja, o nosso Orígenes, um dos padres da igreja, nos fala exatamente isso. Como que alguém chega para alguém e diz: olha, ave cheia de graça? Se tu conheces um pouquinho do judaísmo, sabe que isso é algo muito absurdo. E ele fala cheia de graça, aqui, não sei se aqui, mas em outro lugar, em outra questão, Santo Tomás vai falar que ele fala cheia de graça, justamente aqui, o Senhor é contigo, cheia de graça. Por quê? Porque essa saudação, em primeiro lugar, dá a idoneidade para a concepção. Isto é, ela é uma mulher diferente, não é? Foi concebida sem pecado, como diz a oração, não é? Entre São Joaquim e Santana. E por fim, o terceiro desígnio que diz Santo Tomás, quanto à perfeição deste acontecimento, é que o desígnio do anjo era induzir a Virgem Maria o ânimo ao consentimento. Veja, o ânimo. O ânimo. Por quê? Porque é algo extraordinário.
o que fez com o exemplo de Isabel pela razão deduzida da onipotência divina. Vês que o anjo, Maria não sabia de nada, a Virgem Maria não sabia da gravidez de sua prima Isabel. Não era como hoje, que temos tantos meios de comunicação. Ela não sabia. E quando chega e vê a sua prima Isabel, a qual São João Batista pula de alegria, né, dito no Benedictus, no Magnífica, é uma parte da Isabel, Santa Isabel. A criança exultou de alegria quando chega a mãe do Salvador e diz: proclama minha alma a grandeza do Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou a misericórdia e a humildade da sua serva. E Santa Isabel fala: quando tu chegastes, minha prima Maria, a criança exultou de alegria, porque reconheceu Jesus Cristo Salvador. Isso é muito bonito. Por fim, o anjo Gabriel, desculpa a emoção, por fim o anjo Gabriel diz uma coisa muito séria à Virgem Maria: que para Deus nada é impossível. Depois, quando ele termina essa parte, a qual diz Santo Tomás na Suma Teológica, pela onipotência divina, a qual a sua prima Isabel fica grávida. Desculpe a emoção, assim, a gente pensa nessas coisas e fica às vezes emocionado. A criança exulta de alegria e verdadeiramente é muito belo, porque diz o anjo à Virgem Maria: para Deus nada é impossível. Hoje foi um dia a qual um amigo se matou. Eu tinha acabado de rezar as laudes e ouvia isso. Para Deus nada é impossível. Para um suicida, ele acha que tudo é impossível. Portanto, que este Natal seja para você o impossível. Que para você este Natal seja o mais maravilhoso da tua vida. Não sabemos se estaremos vivos até o Natal. Mas o que sabemos é que temos um Deus que é onipotente, que faz com que os idosos tenham filhos, que o Salvador desça do céu e todas essas coisas. Um Feliz Natal para você, para a sua família. E se tu se encontras hoje triste, alegre-se. Alegre-se como esta cheia de graça. Maria se alegrou. Quando chega, a criança exulta de alegria. Então, este Natal é para você se alegrar, porque nasce para nós um menino, um Salvador. A tua vida não é mais a mesma. A partir de hoje, a tua vida não é mais a mesma, a não ser que tu queiras ficar na morte. Mas Cristo é esse que ressuscitou. Então, fica aqui o meu abraço e um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado.